Um triângulo amoroso, uma gravidez e o fim de 2 vidas. Um crime macabro, com requintes de crueldade, ceifou a vida de Débora Silva, de 18 anos, e do bebê que ela estava esperando. O amante é o suspeito de ter praticado o crime. Mas e a esposa dele? Sabia de tudo? Como estão as investigações sobre esse caso aqui em Manaus? Fica até o final que trarei pontos sobre esse caso muito cruel. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gigi Barreto, perita há mais de 10 anos. Já dá teu like e se inscreve, porque aqui tem investigação, perícia criminal e mistérios. E se quiser, me segue nas outras redes sociais também, tá? Vamos ao caso. Débora da Silva Alves tinha 18 anos, filha de Paula Cristina Silva de Souza e José Júnior. Era uma jovem bonita e que se envolveu com o vigilante Gil Romero Machado. Ele tem, 41 anos. Ele trabalhava em uma usina na comunidade Parque Mauá, bairro Mauazinho, zona leste daqui de Manaus. É uma área pesada. Gil Romero, apesar do romance com a moça, era um homem casado. Não sabemos se Débora tinha conhecimento de que Gil era casado ou não. O romance gerou um fruto. Débora engravidou e afirmava que Gil Romero era o pai. Só que ele não gostou nada disso não e não aceitava a gravidez de Débora. Mulheres, aprendam. É cada traste por aí. Então, bora lá. Entre não aceitar a gravidez e tentar contra a vida da mulher, tem um abismo muito grande. E assim foi. Ele passou esse abismo. A família conta que ele deu remédios para Débora no início da gravidez, para que ela abortasse a criança, mas não teve sucesso na tentativa. Depois, tentou matar a jovem em uma outra ocasião, mas a vítima estava com uma faca e conseguiu se defender. Sobre essa tentativa, eu procurei, mas não encontrei relato de como foi. Se alguém encontrar aí, tá? Me conta aqui. Então não deu certo a primeira tentativa. Veio o quê? O segundo ato. Ele diz que era para ser só um susto na Débora. Mas como assim? Se ele tentou matar antes, a ação seguinte seria só um susto? Ele iria retroceder? Segundo a fala dele, ele teria contratado 2 colegas do trabalho para dar esse tal susto. Ele faria a parte de atrair a moça. E assim ele fez. Foi sórdido. Disse para ela que daria um dinheiro para ela comprar um berço para o bebê. Mentiu sobre o que uma mulher grávida mais quer ouvir. O pai aceitar a maternidade. E foi isso meio que ele fez ao dizer que ia comprar algo para o bebê. E logo o berço, o símbolo da maternidade, Débora estava no 8º mês de gravidez. E ela já tinha um bercinho, assim como ela tinha roupinhas, coisas para o bebê. Mas ainda assim, ela foi até ele. Eu fico imaginando assim, a alegria que ela devia estar porque o pai do filho dela iria ajudar com algo. Realmente, para mim, assim, era quase como reconhecer a maternidade. Então, aqui, ela saiu da casa dia 29 de julho e não voltou mais. Ela disse que ia até a usina, onde Gil trabalhava, para pegar esse dinheiro do berço e sumiu. O corpo só foi encontrado dia 3 de agosto, enterrado em uma cova na área de mata da usina onde Gil trabalhava. A garota ela foi queimada e teve os pés cortados. Ela também foi encontrada com um pano no pescoço, o que para os policiais pode levar a crer que ela tenha sido asfixiada. Mas o que aconteceu realmente? Para responder essa pergunta, algumas outras elas devem ser respondidas. Acompanhe aqui comigo. Qual o principal suspeito? O amante, Gil Romero, claro. Tudo por conta das tentativas contra a vida da Débora, contra a vida do bebê, ao tentar abortar. Tudo isso que foi relatado pela família dela. Também pelo fato dele ser casado, isso pesa sobre ele. E ter elementos mesmo para cometer o crime. Mas onde está Gil Romero? Depois do crime, ele fugiu e foi capturado no Pará, dia 8 de agosto. Mas e se ele não fosse capturado? Não tinha nada que pudesse ser feito? Bem, inicialmente torcer para a empresa onde ele trabalhava ter câmeras de segurança,
e elas terem pego algo relacionado ao crime. Mas como não foi falado na mídia, duvido que se tenha essas imagens, né? Mas se tiver e a polícia não pegou, é um vacilo muito grande, mas não acredito nisso não. Até porque a partir daqui teremos muitas versões diferentes do que aconteceu. Mas não precisa somente das câmeras. Se tiver, ótimo. Mas também tem a perícia no local de crime, pode ter perícias em celulares, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E tudo isso se faz necessário porque a partir daqui nós vamos ter versões muito diferentes do que aconteceu. A versão do amante e a de um dos cúmplices, José Nilson, o Negro. Eu vou começar pela versão do José Nilson, tá? O Negro. Ele afirma que no dia do crime, Gil Romero foi se encontrar com Débora e ele foi para a usina furtar fios. Eu acho que fios de cobre, tá? Fazem isso muito aqui. Parece que eles dois eram sócios nesse tipo de crime contra a empresa, tá? Em que trabalhavam. Pouco tempo depois, Gil apareceu na empresa com o corpo da jovem sem vida e com sinais de asfixia. Mas e o pé? Os pés foram cortados onde? No carro do Romero ou na empresa? E aí o Gil teria coagido o Nego a ajudar a colocar o corpo de Débora em um tonel e depois queimar o corpo. No depoimento ele não fala do corte dos pés, né? Dos pés. E após isso aí, jogaram os restos mortais numa área de mata na usina, na cova onde foi encontrado, né? Lá no local onde ela foi realmente encontrada. A versão do Gil Romero, o amante, é outra. Ele disse que pagou R$500 para uma dupla dar um corretivo na vítima. Um dos cúmplices aí seria o Nego. Ele teria levado a vítima, a Débora, para a usina para conversarem sobre a gravidez da jovem. Só que nesse momento, um inspetor teria chegado na empresa e ele teve que esconder a Débora junto com José Nilson e essa outra pessoa, o terceiro elemento, dentro de um galpão e saiu para fazer o seu trabalho, que era acompanhar esse inspetor. Mas, gente, quem é essa terceira pessoa, esse terceiro elemento aí? Alguém me diz aí, porque eu não encontrei nenhum nome. Nem sei se a polícia tem, mas acho que deve ter. Voltando aqui para a versão do amante, ele teria voltado para o galpão cerca de 3 horas depois. E quando chegou lá no galpão, encontrou a jovem já sem vida. E aí o Gil Romero diz que a morte teria sido cometida pelo José Nilson e por esse terceiro elemento aí. Aí ele diz assim, que ele teria se desesperado e teria dito para os dois cúmplices para eles darem um jeito na situação, porque a ordem que ele tinha dado era para que eles dessem um corretivo na Débora, para que ela parasse de dizer que estava grávida dele porque ele era um homem casado. Engraçado. Na hora de se envolver com ela, ele não era casado, né? É cada uma que eles pensam que vai colar. Mas vamos lá. Mas o que aconteceu com o bebê? Aqui ele contou 2 versões. Na primeira, ele disse que o bebê foi queimado junto com a mãe, ainda na barriga. Na segunda versão, ele disse que retirou a criança de dentro da barriga da Débora com uma faca de cortar pão. E aí ela já estaria morta, né? E jogou o corpo no Rio Negro, o corpo do bebê, tá? Gente, se ele fez isso, dificilmente vão encontrar o corpo deste bebê. Porque assim, ó, minha experiência, muitos afogados no Rio nunca tiveram os corpos encontrados. E os que foram, estavam todos comidos, praticamente. Tá, mas qual dessas versões realmente ocorreu? Em relação a Débora e a participação de cada um, é um pouco mais difícil de se concluir, tá? Dependeria, como eu disse, das imagens e quem sabe troca de mensagens e telefonemas entre os cúmplices. Mas a perícia de local de crime ajudaria a dizer se ela foi morta ou não dentro do galpão. O Gil não fala que ela foi morta no galpão? Se a barriga dela também foi cortada ali, é para ter sangue, porque os pés também foram decepados, sangue. E se limpar a cena do crime, a perícia do Amazonas teria que usar luminol e luzes forenses para procurar os vestígios. Então, assim, eu acho que foi feita a perícia do local lá no galpão. Não é possível que não. Com certeza foi. E aí esperar o resultado da perícia. E ainda tem esse terceiro elemento. Qual a versão que ele vai apoiar? Ou ele traria uma nova história? Mas em relação ao bebê, aqui seria um pouco mais fácil.
Se a criança foi queimada junto com a Débora, ela vai estar dentro da barriga da mãe. Pelo que eu vi na mídia, o laudo do médico legista ainda não está pronto, mas a família contou que o médico legista disse que não encontrou nenhum sinal de gravidez. Por isso, inclusive, que ele não liberou o corpo. Afinal, se Débora estava grávida e aquele corpo não poderia ser a mesma pessoa. Isso eu concordei com ele, né? Pelo menos a princípio. Então, Débora foi identificada pela arcada dentária e aí foi liberada. Então, vamos lá, o bebê. O bebê não estava na barriga dela. Então, ele foi retirado dali. Mas assim, o médico legista não viu o corte na barriga. Será que o corpo ficou tão carbonizado a ponto de não arrestar esse corte? Tudo indica que sim, tá? Mas um novo capítulo do caso aí vem, que foi a prisão da esposa do Gil, Romero, Ana Júlia Azevedo Ribeiro, de 29 anos. Mas o estranho é que a polícia decretou a prisão preventiva dela, ela se apresentou à delegacia e depois o delegado disse na coletiva de imprensa que naquele momento a Ana Júlia não teria serventia alguma para a investigação do caso. Oi? Mas por que decretar a prisão preventiva? A gente já vai entender. Parece que a delegacia intimou sim a Ana Júlia a depor e ela não compareceu. E a partir desse momento ela deixou de ser vista. Daí o porquê de declarar a prisão preventiva. No depoimento dela, ela diz não acreditar que o marido tenha feito isso, o santo. Mas que tenha pago o nego sim. Ela disse ainda que no dia do crime, os carros da família sumiram. Olha só, teria sido os carros utilizados por Gil Romero no crime? Com certeza. Então, opa, aqui nós temos mais elementos a serem periciados. Os carros. Pode ser que a Débora tenha sido morta dentro do carro, os pés cortados dentro do carro, o bebê sendo retirado dentro do carro, é possível. Então teria manchas de sangue visível ou latente, invisível. Era só colocar o quê? Luminol e as luzes forenses. Esse caso ainda vai ter outros capítulos, com certeza. E enquanto isso, é torcer para que a família dela, da Débora, esteja certa no que eles dizem sobre a criança estar viva. Eles têm muita esperança nisso. É possível? É. Afinal, Débora estava com 8 meses. Pode ser que essa criança tenha sobrevivido ao ser arrancado de dentro da barriga da mãe? Pode. Então que eles encontrem a criança se estiver viva, né? Vamos torcer. Eu vou ficar por aqui e deixo os vídeos da playlist Olhar Pericial para você assistir. Te espero no próximo vídeo, tá? Que é a parte 2 do caso Marielle. Até lá. Beijos.